Olá, bem-vindos ao AICA Cenários. Hoje temos uma presença importantíssima. Por ocasião do encontro do G20 na cidade de São Paulo, que está reunindo hoje os presidentes e CEOs e diretores dos grandes organismos financeiros dos 20 maiores países em termos de capital do mundo, pudemos receber a visita de um grande amigo, de uma pessoa que eu tenho como um modelo de performance e de eficiência no que tange a atividade profissional e a atividade ligada principalmente aos organismos multilaterais. Dr. Alberto Ninio, hoje General Counsel do AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank, sediado em Pequim, na China. O Ninio já vem de um trabalho, de uma carreira extremamente bem-sucedida junto ao Banco Mundial e também com uma passagem na diretoria, muito bem-sucedida também, da Vale. Foi, de novo, retornado ao Banco Mundial após a passagem para a Vale, e de lá foi puxado para o outro lado do globo terrestre e hoje responde, é o terceiro nome do Banco Asiático, que é o AIB. Vamos começar, Nílio? Primeiro, um prazer estar com você aqui, finalmente, né, depois de um certo tempo, né, ter passado em Pequim. Como é que é hoje a vida sua no AIB? E o que é o AIB? Obrigado, Antônio Fernando. Boa tarde a todos. Um prazer, um privilégio estar com meu grande amigo, Antônio Fernando, depois de 30 anos que a gente vem construindo uma amizade. E realmente tem sido uma experiência fascinante, após 22 anos de Banco Mundial, 5 anos de Vale, poder dar essa contribuição para o desenvolvimento internacional através de uma nova ótica. Ou seja, estar baseado na China, em Pequim, e com esse banco que é um banco novo. É o banco mais jovem da família de bancos multilaterais de desenvolvimento. Ele foi criado em 2015, né, logo depois do banco do BRICS, que hoje é liderado pela ex-presidente Dilma. E hoje este banco, que é o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, AIIB, ele focaliza fundamentalmente, de maneira crítica, em infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura que encontra a conectividade, a economia verde e o desenvolvimento do setor privado voltado para a infraestrutura como a sua razão principal de ser. Um banco que foi criado, como eu disse, há 8 anos atrás e conta hoje com 109 países membros, inclusive o Brasil, que é país fundador. O capital hoje do AIB é o dobro do BRICS, né? Hoje o capital do AIB é de 100 bilhões de dólares, né? O Brasil fez a sua contribuição, a China fez uma contribuição de 26%, a Europa é de 22%, e temos esse capital que é um capital robusto, para investimento em infraestrutura na Ásia e fora da Ásia também. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente observa o Brasil, ano passado, investiu do seu PIB 2% em infraestrutura, e a gente trabalha aqui com inteligência estratégica, né? Qual é a visão estratégica hoje do Banco de Investimento da importância da infraestrutura para o desenvolvimento dos países? Não há dúvida que nós percebemos a infraestrutura como talvez o maior vetor para o desenvolvimento dos países, para o bem-estar dos povos, né? Emprega bastante, dá sustentabilidade, permite mobilidade, tem toda a questão da infraestrutura digital, né? Então, para a gente, é um vetor de desenvolvimento, principalmente para os países mais carentes, como fundamental. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem hoje, dos últimos 20 anos, é essa alavancagem de desenvolvimento que a China passou, por exemplo, né? E isso foi feito através de, fundamentalmente, investimento em infraestrutura, né? Então, a gente vê esse banco como uma peça fundamental que faltava nesse mosaico dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Nós não temos nenhuma pretensão de competir com os bancos existentes, achamos que tem espaço para todos,
falta capital, falta recurso financeiro para a imensa necessidade de infraestrutura, inclusive no Brasil, e juntar esforços com os colegas mais antigos, como o Banco Mundial, como o BID, é fundamental. Quer dizer, a nossa chegada nesse cenário é uma chegada para somar. Somar com o Banco dos BRICS, somar com o Banco Mundial, somar com o BID. Agora, hoje, quando a gente fala na estratégia do desenvolvimento pela infraestrutura, que é fundamental, nós enxergamos um banco hoje como um verdadeiro Estado-maior, né? Como é que vocês desenvolvem essa estratégia? Você que já veio de um banco que era voltado para o desenvolvimento, né? Um banco que foi fruto do período de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, né? E agora o banco, a IB, é o do terceiro milênio, né? Como é que está o desenvolvimento? Como é que vocês se estruturam para enxergar? Tem estudos, tem análises? Como é que é feito isso? Eu acho que a pergunta é ótima, porque é um setor complexo, é um setor que tem impacto social e ambiental, e esses impactos eles podem ser positivos e negativos, né? Aproveitando a experiência dos outros bancos, aproveitando a experiência dos países membros, eu acho que uma palavra-chave aqui é parceria. É a parceria com os países, é a parceria com a sociedade civil, para a gente identificar prioridades e aquilo que funciona e aquilo que não funciona, né? Aquilo que você colocou, que a gente precisa das análises, que a gente precisa dos estudos, é fundamental. A gente precisa fazer isso, a gente faz isso em cada projeto, os estudos de viabilidade de engenharia, os estudos ambientais, os estudos sociais, a viabilidade econômica, financeira dos projetos. A gente está cansado de ver por aí, por todo mundo, projetos que não deram certo, elefantes brancos que ficaram por aí, pontes inacabadas. Então a ideia é que você construa uma infraestrutura voltada para reduzir fundamentalmente a desigualdade social, né? Então nós passamos por esse processo na preparação dos projetos e talvez com uma característica um pouco diferenciada e aprendendo da experiência de outros colegas, né? Que é a eficiência. Porque também não adianta a gente ficar 10 anos preparando projetos, 5 anos preparando projetos. É importante entregar, né? E eu acho que aqueles que depositaram a confiança em nós, os governos, o contribuinte, né, de impostos, é importante que a gente dê um retorno que seja um retorno técnico, que seja um retorno embasado, mas que também seja um retorno rápido. Eficiência e eficácia, né? Exatamente. Uma coisa importante, nós falamos do Banco Mundial, por exemplo, você acompanhou, é o Plano Marshall, né? Reconstrução após um período de Segunda Guerra Mundial. A Covid teve algo similar, né? Um pouco do AIB, eu acho que se deveu um pouco a esse Plano Marshall, digamos assim, de reconstrução, né, das economias e da infraestrutura a partir da Covid, né? Como é que foi esse impacto para o banco? A Covid foi um momento muito relevante para o banco, porque o banco ele foi criado em 2015, começou os primeiros projetos em 2016 e entre 2019 e 2020 começou a Covid. Como financiar infraestrutura, como construir, como implementar, como fazer supervisão de projetos em meio à Covid. Nesse momento, o banco teve que se redirecionar e se reinventar e focalizar fundamentalmente no combate à Covid. Então, nós passamos os últimos 3 anos com uma grande parte de recursos do banco financiando vacinas, financiando equipamentos médicos, financiando a construção de alas em hospitais. É infraestrutura, mas também é a base suficiente para que você possa depois ter uma infraestrutura saudável. Ou seja, as pessoas têm que ter saúde para construir e têm que ter saúde para usar a infraestrutura. Então, esse momento da Covid foi um momento de reinvenção, inclusive com um grande foco em infraestrutura tecnológica, né? Vou dar um exemplo para você. Nosso primeiro projeto na África foi em Ruanda, justamente para facilitar e melhorar as condições de telefonia celular, que eram bastante limitadas naquele país. E naquele momento de Covid era muito importante que as pessoas pudessem ter uma comunicação e até facilitar os seus negócios à distância, né? Ou seja,
a área de infraestrutura também passa, né, principalmente pela questão da comunicação e pela recuperação da saúde. Né? Não há dúvida. Duas questões importantes. Mudanças climáticas, a nova emergência que diz. Né? Tem muita gente jogando na busca de culpados pela mudança climática, né? E também na mitigação. Né? Mas me parece que eu acho que o mais importante hoje, né, em termos até de investimento, é a adaptação e resiliência. Né? Como é que vocês estão vendo hoje isso? Muito importante o que você está dizendo. Nós fomos criados para somar dentro de uma visão multilateral. Então a gente não busca culpado, a gente busca solução. Apesar da mitigação ser fundamental para os países mais pobres, é exatamente na linha do que você falou, é a questão da adaptação e da resiliência, ou seja, criar uma infraestrutura sustentável que possa internalizar esses fenômenos climáticos. Né? Você pega países, por exemplo, como Bangladesh, né, que sofrem desproporcionalmente em relação a mudanças climáticas. Como fazer pontes, como fazer estradas, ferrovias, que possam ter uma resiliência maior do que normalmente seria projetado anos atrás. Ou seja, essa infraestrutura ela tem que ser uma infraestrutura diferente, mas que será mais cara. Então, uma infraestrutura sustentável, ela hoje tem que integrar essa variável climática. Né? Por fim, um assunto um pouco mais complexo, mas que é muito importante. Nós vivemos um período de conflitos, tivemos aí a última reunião de Davos, que falou sobre restaurar a confiança, né? Ou seja, eles reconheceram a crise do globalismo, como se diz, né? E a falta de confiança que hoje o Ocidente tem em relação aos pactos globalistas. Até a reação europeia hoje dos agricultores, né, em relação à Agenda 2030, ela é evidente. E nisso envolve também o conflito Oriente-Ocidente, né? E a discussão hoje sobre a nascente economia chinesa e a decrescente economia americana. Né? Como é que o banco hoje, que é afinal um banco multilateral que compreende todos, né? Como é que vocês tratam essas questões e direcionam aí os investimentos? É claro que é importante reconhecer que o mundo atual ele passa por esse momento de divisão geopolítica. Agora, no banco a gente entende e vê o nosso mandato de uma maneira clara. Os nossos estatutos prescrevem de maneira inequívoca que o banco é uma entidade apolítica e o banco é uma entidade técnica, onde apenas as considerações econômicas serão levadas em conta quando nós financiarmos projetos. Isso está muito claro no nosso estatuto, é uma repetição do que está no Estatuto do Banco Mundial, que foi feito em 1944, e nós encontramos muito conforto em poder navegar nessas situações mais voláteis do ponto de vista político em função de termos um foco técnico. A gente focaliza na viabilidade do projeto, como eu falei, uma viabilidade econômica, financeira, ambiental, social, dentro das prioridades do país. E se esse projeto fizer sentido, ou seja, de uma maneira popular, se o projeto parar de pé, nós iremos submeter isso para apreciação do nosso conselho diretor. Então a gente vê com muita tranquilidade o trabalho do banco, o papel do banco, o mandato do banco, e também entendemos que um banco multilateral ele pode fazer muita coisa, mas ele não pode fazer tudo. Então existem instâncias políticas para cuidar das questões políticas, a própria ONU, a OEA e os países, de uma maneira bilateral, que cuidar da temática política. Nós focalizamos em projetos de desenvolvimento de cunho de infraestrutura, que é de interesse de todos os nossos membros. Ou seja, infraestrutura não tem lado, né? Infraestrutura não tem lado, não tem partido, é a necessidade que a população exige. Ela exige em termos de transporte, de educação, de saúde, ou seja, ela faz parte da nossa vida, independente dessas questões políticas. Mínio, muito obrigado por essa oportunidade, por você estar aqui, né? E pelo carinho de conceder essa rápida entrevista para
o nosso canal. Muito obrigado. Um prazer e um privilégio. Muito obrigado a você.